Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversas que Inspiram. Eu tenho hoje comigo o João Cachatre, desde já agradeço a sua presença. O João Cachatre é diretor-geral da Frismag, uma das maiores empresas aqui do Concelho de Torres Vedras. Ele é engenheiro, tem 62 anos e veio ter connosco para também dar este exemplo de como é que numa função tão exigente é possível criar bem-estar. Eu começava por lhe perguntar aquilo que perguntamos a todos os convidados, que é: o que é que fez hoje pela sua saúde mental? O que é que fiz hoje pela minha saúde mental? Até agora. Comecei por cuidar do meu corpo, não é? Que é importante. A saúde mental e a saúde física estão interligadas, como é óbvio, e tomei um belo pequeno almoço com a minha esposa e fui eu que fiz o pequeno almoço como todos os dias. E digamos que isso é uma forma, para mim, bastante motivadora de começar o dia, não é? Portanto, produzir alguma coisa para alguém, para mim próprio e para alguém que me é próximo. Começa a produzir logo de manhã. Exato. Neste caso, a produzir também para os outros. Claro, exatamente. Sem que a produção em si seja assim uma obsessão excessiva. A sua formação como engenheiro, nota-se logo aí, não é? É uma pessoa que sente a necessidade logo de meter as mãos na massa logo de manhã. É algo que o define como alguém que gosta de resolver, gosta de fazer. Sim, seguramente. Digamos que essa minha formação em engenharia ter-me dado essas ferramentas, mas acabou por se conjugar talvez um pouco com a minha personalidade. Portanto, eu acho que é algo que nos motiva e que nos dá satisfação o fazer coisas, não é? E se possível, fazê-las bem feitas. E, portanto, isso realmente foi algo que me acompanhou sempre ao longo da vida. Sempre gostei de fazer coisas, dentro das minhas competências, obviamente, e pronto. E é isso foi algo... Consegue situar esse seu mecanismo de realização, de fazer coisas? É algo que lhe foi incutido, vem de família? Algo que consegue lembrar-se? Sempre foi assim? De onde é que vem essa sua vertente? Eu penso que já foi mais depois de iniciar a carreira profissional que isso foi mais claro, não é? Então era um estroina mais, não? Não era um estroina, na verdadeira acessão da palavra, mas pronto, numa fase inicial tinha assim uma visão um pouco ainda nebulosa do que é que poderia ser o meu futuro, e digamos que esses aspectos mais estruturantes não estavam tão claros, não é? Por outro lado, disse-me que presumo que o seu pai tinha a carreira militar. Sim. E a sua mãe era professora. Exato. Acha que esse lado lhe deu uns modelos de pessoas estruturadas? Sim, isso sim. Aliás, até porque a minha mãe era professora na altura do chamado ensino primário e eu fiz a escola primária com ela, não é? Portanto, digamos que ela teve logo a oportunidade de me formatando. Era o filho da professora. Exatamente, era. É verdade. E sente que, de alguma forma, isso ajudou a defini-lo e ajudou-lo a criar mecanismos de equilíbrio? Como é que sente que foi essa influência no seu percurso, dos pais e desses modelos? Sim, é assim, eu julgo que os pais são sempre modelos, não é? E, portanto, é quase inevitável que, digamos, a minha vida familiar com os pais que eu tive, com essas características que referiu, necessariamente teve essa influência e obviamente que os meus pais desde muito cedo procuraram que eu tivesse, digamos, respostas organizadas, estruturadas, mas pronto, mas de qualquer das formas não eram aqueles pais rígidos e digamos que procurassem condicionar de forma clara o meu percurso, não é? Eu julgo que acabei por fazer o meu percurso com muita naturalidade, sem que sentisse que o estava a fazer porque era direcionado ou porque era aquele o sonho ou vontade dos meus pais, não é? Não sentiu que lhe fosse imposto isso? Não, de maneira nenhuma. E digamos, em momentos-chave, eles acabaram por me apoiar, mais o meu pai, porque a minha mãe depois acabou por falecer relativamente cedo, mas o meu pai sempre esteve lá num ou noutro momento importante para me apoiar, mas eu não sinto que ele me tenha condicionado, digamos assim.
E qual foi o papel, também partilhou comigo que a dada altura também esteve em casa dos avós, Exato. na fase, digamos, da adolescência também. Sim, sim. Qual foi o papel também dessa segunda influência familiar dos avós aí nesse seu percurso, no seu equilíbrio, na sua formação? Pronto, foi um papel complementar. Digamos que já não foi naquela fase dos avózinhos a cuidar dos meninos, não é? Eu já tinha 10, 11 anos e até cerca dos 16, 17 estive em casa deles. Também senti sempre bastante apoio do lado deles. Também, digamos, alguma mensagem de uma certa disciplina, mas uma disciplina, digamos, sem ser ditatorial ou rígida, nada desse género, não é? O meu avô era subchefe da PSP. Há uma tradição na família. Exato, também tinha, pronto, mas eu, mesmo com o meu avô, tive sempre uma relação muito, muito boa e que até nos anos finais em que eu estive em casa deles era até já de bastante cumplicidade e companheirismo. Eu jogava muitas cartas com ele e tal. Conseguiu construir essa relação Sim, com eles. sim, eu recordo com bastante saudade os meus avós. Esse lado emocional foi importante, essa relação mais próxima com os avós. Exato. Há uma questão que mencionou há pouco e como sabe, nessas conversas nós gostamos também de explorar como é que nós lidamos com os grandes desafios da nossa vida. E a perda de um ente querido, como uma mãe, um pai, um avô, é algo que nos marca sempre. Certo. Este género de episódios, como mencionou agora, e outros, como é que conseguiu lidar com isso? Como é que se equilibrou a nível de bem-estar e saúde mental? Porque são momentos, são grandes desafios emocionais. Certo. Assim, eu penso que de alguma forma, pronto, principalmente esse acontecimento mais marcante foi o falecimento da minha mãe, e até nas circunstâncias em que ocorreu, digamos que acabou por vir não num momento muito cedo, não é? Portanto, não foi muito cedo, eu já tinha 20 e poucos anos, pronto, e já estava a começar aqui a construir a fase inicial da minha carreira. Portanto, eu já tinha ali alguma estrutura, obviamente que isso marcou-me muito, mas de alguma forma acabei por me focar depois na minha própria evolução pessoal e profissional e pronto, e acabei por conseguir ultrapassar, mas pronto, integrar esse acontecimento no meu percurso, não é? Nessa fase, o trabalho e a estruturação de uma vida profissional também o ajudou a resolver isso. É isso mesmo. O seu percurso profissional à volta de engenharia, de processos, é uma coisa que eu penso que é interessante porque no seu caso, acaba mesmo por estar relacionado com a sua personalidade. É algo que você escolheu, esse percurso. Acha que essa sua escolha profissional numa profissão que exige um pensamento muito estruturado e logo uma disciplina, isso faz parte do seu mecanismo de equilíbrio também a outros níveis na sua vida? Consegue ver isso como parte de um equilíbrio? Sim, porque assim, nós somos confrontados com situações, vamos dizer, simplificando, com problemas, não é? Com frequência, quer na área, no campo profissional, quer depois no campo pessoal. E obviamente que os problemas só se resolvem resolvendo-os. E para resolver problemas tem que haver aqui uma abordagem com alguma lógica, pronto, muitas vezes também com muita emoção, mas de certo modo sempre integrado dentro de um determinado tipo de processo. E obviamente que o facto de eu profissionalmente ter sido preparado, pronto, em termos de formação e depois a nível do percurso profissional, ter sido preparado para lidar com as situações de uma forma minimamente estruturada e organizada, com muita naturalidade eu passei isso para a minha própria vida, mas de qualquer forma houve aqui uma certa simbiose, não é? Portanto, eu já tinha essas características de base e depois foi uma questão de as ir desenvolvendo nas duas vertentes, não é? Como é que transporta essas suas competências, essas suas skills profissionais fora da esfera profissional? Ou seja, acha que isso o ajuda ou desajuda? Não, eu acho que me ajuda, mas pronto, mas eu digamos que
na minha vida pessoal, é assim, não sou, ou procuro ter digamos, um comportamento e um desempenho um pouco mais, menos rígido, digamos assim, não é que eu não seja também exigente comigo no campo pessoal, mas procuro encontrar aí uma esfera que, apesar de tudo, faça um contraponto com o que acontece na esfera profissional. Ou seja, sente a necessidade de equilibrar mediar a sua postura nesses dois contextos. Certo. A minha vertente pessoal, digamos, eu procuro que de alguma forma seja também aqui um pouco o escape do profissional, ou seja, eu procuro não trazer, como muita gente, não é? Isso depende, cada pessoa é uma pessoa, portanto, mas procuro não trazer para a esfera pessoal as situações profissionais e, portanto, tentar compartimentar um pouco isso. E acho que o faço de uma forma um pouco deliberada e ao longo do tempo fui conseguindo que isso acontecesse. Portanto, eu, quando estou na esfera profissional, trato das situações profissionais, na vida pessoal, trato da minha vida pessoal. Às vezes é inevitável cá na parte de trás da cabeça haver ali qualquer coisa a funcionar, mas de um modo geral consigo separar bem as duas vertentes. Que estratégias é que usa fora da esfera profissional para descontrair, para criar bem-estar? Portanto, diz que consegue separar, mas depois dentro dessa separação tem algum género de estratégia, tem hobbies, como é que faz esse... Assim, vamos ver, digamos que provavelmente é um conceito comum, não é? Que a felicidade acaba por resultar do equilíbrio entre a atividade física, intelectual e o descanso, não é? Portanto, eu procuro praticar essas três vertentes, não é? Mesmo na minha vida, principalmente na vida pessoal, não é? Portanto, eu faço alguma atividade física, atualmente, desde há meia dúzia de anos, faço o meu Pilates 3 vezes por semana, que é excelente, adoro. Em termos pronto, mais intelectuais, pronto, procuro, tenho não propriamente hobbies no sentido de realizar alguma coisa, mas ao nível de leitura, sei lá, cinema, música, etc. Fazer sempre possível uma viagem ou outra com a família. E depois, pronto, a parte do repouso, eu procuro não cair naquela tentação de dormir pouco, não é? Portanto, é claro que há pessoas que convivem bem com isso, não é? Temos o nosso Presidente da República que dizem que dorme 3 horas por noite, não sei se é um mito, mas seguramente eu procuro, pelo menos ali aquelas 7 horinhas diárias, É sagrado. E ter um sono tranquilo, não é? E felizmente tenho conseguido, e acho que isso é extremamente importante para a recuperação e para enfrentar depois o dia seguinte, não é? Disse-me há pouco algo interessante que tinha a ver com a questão da sua formação profissional, mas também da sua estrutura de personalidade, que é orientada para a questão da resolução de problemas. Certo. Acha que todos os problemas são para ser resolvidos ou há alguns que são para ser geridos? Ou melhor, há problemas que é suposto serem resolvidos e há outros que não é suposto serem resolvidos, vão-se resolvendo. Sim. Acha que há uma distinção entre as duas coisas? Não, quer dizer, há várias estratégias na resolução de problemas. E eu lembro-me, em determinada altura, ter lido, digamos, dentro do contexto de procurar cultivar e desenvolver, digamos, os meus conhecimentos até ligados à área profissional. Recordo-me de ter lido um livro onde havia um capítulo sobre resolução de problemas e a primeira estratégia para resolver problemas era não fazer nada. Em alguns casos resulta. Obviamente que há que perceber quando é deixar que ele se resolva. Exatamente. E portanto, no fundo, aqui não há, digamos, uma receita única, é conforme cada problema usar a estratégia mais adequada. Obviamente que algo que eu tenho consciência e que fui consolidando ao longo destes anos é que, independentemente de ser usada uma ou outra estratégia para resolver os problemas, nós temos mesmo que os resolver. Porque se não os resolvermos, eles acabam por andar por ali e um dia mais tarde a gente vai pagar o preço.
E, portanto, essa é uma consciência que eu tenho, e principalmente neste caso mais na área profissional, mas também na pessoal, que pronto, se há ali qualquer coisa, a gente mais tarde ou mais cedo temos que lidar com ela e a resolver. Não quer dizer que às vezes tenha que ser logo, não é? Exato. Porque às vezes há que também deixar, como eu digo, assentar um bocadinho a poeira e perceber depois qual é a melhor abordagem. Às vezes, se nos precipitarmos, as coisas podem não resultar tão bem, mas os problemas têm que ser resolvidos. É interessante dizer isso porque imagino, sobretudo nas suas funções profissionais, numa grande empresa, uma empresa altamente estruturada, num setor de produção, portanto, Exato. é uma empresa. Imagino que, por um lado, há esta categoria de problemas, aqueles que têm a ver com questões muito quantificáveis, muito objetivas e que têm mesmo que ser resolvidos, Certo. mas ao mesmo tempo há que saber, se calhar mais numa esfera das relações humanas Sim, e dos sim, recursos sim. humanos, permitir a outra vertente, uma vertente mais humana, uma vertente mais relacional. Vocês, enquanto gestor, sente que tem que dominar esses dois lados da resolução de problemas. Isso é inelutável, não é? Como é que lida com isso? Claro que a segunda categoria, se calhar, até é mais desafiante, não é? Sim, sim, é mais desafiante e exige de nós, digamos, os tais soft skills, não é? Que, pronto, mas aqui a questão começa, por exemplo, nessa esfera de relacionamento, um aspecto para mim é muito importante hoje em dia e que foi progressivamente sendo mais importante, que é criar uma boa relação com a minha equipa. Pronto, no fundo, toda a empresa é a minha equipa, não é? Mas obviamente depois há aqui níveis. E o primeiro nível, portanto, a equipa que eu tenho, a reportar diretamente a mim, eu procuro cultivar, e há muitos anos, digamos que isso acabou por se tornar natural, um bom espírito de equipa, não é? Portanto, em várias situações, quer em termos de processos internos, onde naturalmente é necessário reunir a equipa para resolver as questões, quer no relacionamento fora do trabalho. Portanto, nós temos realmente ali uma relação muito cúmplice, eu tenho uma relação muito cúmplice com a minha equipa, e isso acho que tem sido uma das forças grandes da minha gestão, digamos, dentro da empresa. E depois, a partir daí, tentar também ter o melhor relacionamento possível com todos os níveis, obviamente que dentro dos contextos, não é? Portanto, Então, trabalho não é só trabalho, certo? Estava a dizer que há que separar, mas ao mesmo tempo criar relações extra, quase certo, funcionais, não é? certo. Que já cultiva essas estratégias, Sim, sim. é assim que faz? É assim. Mas, digamos, não foi aqui algo muito... não foi uma questão de estratégia pensada a priori, não é? Foi, digamos, também uma aprendizagem que eu fui tendo. Naturalmente, eu consegui ir criando essa empatia com as minhas equipas e, em determinada altura, eu senti que isso era realmente uma força grande. E hoje em dia, pronto, é algo que faz parte das minhas... Como é que foi descobrindo isso? É engraçado, porque à partida é um engenheiro, é contratado numa lógica muito funcional, mas percebeu a dada altura que numa organização, seja ela qual for, neste caso na sua, se não houver características de empatia, características de personalidade, características de bom relacionamento, as coisas podem não funcionar bem. Foi descobrindo isso de que forma? Foi tendo episódios em que percebeu que isso era Sim, importante? é como eu digo, foi algo que acabou por acontecer naturalmente. Digamos que em determinada altura eu fui tentando, pronto, naturalmente eu fui estabelecendo boas relações com os meus colaboradores, criou-se depois aqui uma dinâmica entre todos, digamos assim, que acabou por me fazer reconhecer de uma forma bastante evidente que a importância de uma equipa que é absolutamente decisiva no sucesso de todos, pode ser cultivada, não é? Portanto, esse espírito de equipa pode ser cultivado não apenas na esfera interna, não é? Portanto, não quer dizer que nós andemos todos os dias aí na ramboia, digamos assim, nada que se pareça, mas pronto, sempre que há a oportunidade de criar aqui uns team buildings até fora do contexto profissional, nós procuramos fazê-lo. E pronto, e realmente eu acho que tenho uma equipa muito... Isso é muito interessante,
porque agora fala-se muito, nos últimos anos, que as novas gerações, a Gen Z e as outras, Sim, fazem questão de estar em estruturas em que haja algum propósito. certo. A conversa do propósito. Certo, certo. E a verdade é que há negócios e estruturas em que isso é mais óbvio. Tipo, Certo. se eu vou trabalhar para uma organização não governamental para levar comida à África, isso Claro. é óbvio, Claro. não é? Mas na grande maioria das estruturas o propósito não é óbvio. Por Certo. exemplo, produzir máquinas da área do café ou de outras, não é, o propósito é fazer uma boa produção. Certo. Como é que se preenche esse espaço? Ou seja, o espaço de que o propósito não é óbvio no Certo. negócio em si, mas e já está a dar-nos uma pista. O espaço que se preenche é isso, não é? É a relação. É por aí que o propósito surge. De onde é que surge o propósito numa estrutura, por exemplo, como a Frismar? Como é que construiu esse propósito? É como digo, foi acontecendo naturalmente. Hum, No fundo, foram pequenos passos que foram fazendo sentido e, a determinada altura, criaram uma dinâmica, não é? Portanto, não sei, é um pouco difícil Foi acontecendo. definir isso aqui de uma forma um pouco até mais científica. Não é científico, é no sentido Científica, sim. pronto, no campo das ciências humanas, digamos assim. Pronto, foi algo mais intuitivo que foi surgindo. Portanto, a importância de criar esse relacionamento e essa dinâmica de equipa, dando-nos aqui realmente esse propósito adicional. Pronto. Eu pergunto-lhe isso porque, de certa forma, se nós considerarmos que uma empresa pode ser é um microcosmos de uma sociedade, porque uma Exatamente. empresa ela própria é uma comunidade. Esta pergunta era no sentido de então perceberem do que é que nós, e isto digamos, normalmente a pergunta final que nós fazemos, Sim, sim. é o que é que nós, enquanto comunidade, e neste caso enquanto sociedade, enquanto país, podemos fazer para ter mais propósito, para ter mais bem-estar, para ter mais saúde mental. Qual é a sua visão sobre isso? E agora, saindo do micro um bocado para o macro, não é? Pois, é assim, tendo como base realmente aqui a comunidade ou a sociedade que é a empresa, esse é um aspecto muito importante, haver aqui esse espírito de empresa, no sentido de que, vamos ver, eu recordo-me quando fiz a minha formação académica, tinha uma cadeira de Sociologia e na altura nós falámos, tínhamos a temática da Sociologia no trabalho e uma dos trabalhos a que nós tivemos acesso, um estudo que foi feito que relacionava a produtividade das pessoas com vários fatores. E o único fator que realmente tinha uma relação direta com o desempenho das pessoas era o espírito de pertença a uma equipa. Não é? Portanto, havia pessoas que eram muito inteligentes, outras muito hábeis, etc. Mas mesmo os mais inteligentes não eram os mais produtivos ou os mais hábeis, porque havia aqui vários fatores que contribuíam realmente para o resultado final, mas aquele onde se conseguia encontrar realmente uma relação direta era a pertença a um grupo e o orgulho de pertencer a um determinado grupo. E, portanto, eu acho que é importante, neste caso, a nível da empresa onde eu trabalho, uma das coisas que eu procuro construir é um modelo para as pessoas que as faça sentir orgulho de trabalhar na empresa. E isso é um fator muito, muito dinamizador das suas energias e do seu contributo para a empresa. E, portanto, eu acho que criar aqui realmente esse espírito de pertencer a algo que é positivo, que tem, lá está, uma missão, um propósito, é extremamente importante. E digamos, se quisermos extrapolar isso depois da empresa para a sociedade, é importante que quem lidera crie esse modelo em que as pessoas realmente sintam que são parte de algo positivo, não é? E que é nesse todo que elas acabam por ter o campo para se realizar. E, portanto, é assim, com maior ou menor dificuldade, se há aqui uma estratégia minha na gestão da própria empresa, é um pouco isso.
E naturalmente, no caso aqui da Frismag, eu tenho um pouco a tarefa facilitada, porque realmente a empresa, isto sem modéstias, é uma empresa que tem um determinado tipo de atividade, um determinado tipo de produtos, um determinado tipo de clientes que são em si bastante motivadores. Portanto, nós fazemos, dentro da nossa gama de eletrodomésticos, os melhores eletrodomésticos do mundo, como digo, sem modéstia. Portanto, eu conheço bastante bem o mercado a nível internacional e em termos tecnológicos não há nenhum grupo de empresas que esteja à frente ou muito à frente da nossa, não é? Portanto, nós lideramos mesmo em termos tecnológicos a gama de produtos que fabricamos. E, portanto, temos depois clientes que são clientes de grande visibilidade, de grande notoriedade a nível do mercado. Portanto, isso só isso em si é extremamente motivador. Seja, no fundo, o fazer bem também alimenta a sentimento de pertença. Exatamente. E as pessoas que trabalham ali na empresa reconhecem com alguma facilidade que aquilo que fazem, o produto que sai daqui todos os dias nos caminhões, é realmente um produto de grande valor e que, embora nós, nós não tenhamos uma marca, mas revemos-nos nos nossos clientes, que são as marcas que estão no mercado, e reconhecemos realmente a importância desses clientes e sentimos orgulho naquilo que fazemos por essa via. Isso é um fator muito facilitador de criar realmente a tal espírito de equipa global. É claro que isso é um aspecto da questão, depois há... Mas é um aspecto interessante que vem da vossa experiência. Sim, Portanto, sim. na sua opinião, esse é um mecanismo que a sociedade também poderia adotar. Exatamente. Muito bem. Perfeito. Eu acho que é uma mensagem positiva. Todos nós fazemos bem, todos nós temos um sentimento de pertença a partir daí. Espero que tenha sido uma conversa inspiradora e vemo-nos na próxima. Fiquem bem. Muito obrigado, Vítor. Obrigado. Obrigado.